Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Você que acompanha o nosso ministério nas redes sociais, eu quero dar uma boa noite a você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você esta noite. Nós vamos falar de um assunto muito peculiar e que eu acredito que fez parte da vida de cada um de nós durante a nossa trajetória com o Senhor Jesus Cristo. Não é? Eu creio que esse assunto traz para nós boas lembranças. Pelo menos para mim, traz muitas lembranças, né? Nós vamos falar sobre escola bíblica dominical e a sua importância para hoje. Nós estamos passando dias difíceis, uma mudança drástica no nosso país e na rotina da nossa vida, né? Então nós vamos tratar sobre a escola bíblica dominical, o que ela traz de importante para nós e o que ela foi importante. O que ela trouxe de importância para a nossa vida. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, contar experiências, né, e entender sobre o nosso cenário, por que algumas igrejas têm parado de fazer esse trabalho tão precioso. Separei aqui, eu estudei um pouco o assunto, né? E o que eu gosto de trazer mais é mais a experiência de vida do que necessariamente os fatos históricos. Eu acho que a experiência de vida ela acarreta no maior desenvolvimento da nossa fé, né? Às vezes a gente lê a história de algum determinado assunto ou de alguma determinada situação, mas se a gente não tiver experiência naquilo em que estamos lendo ou falando, isso se torna muito vazio. E eu gosto muito de experimentar aquilo de alguma forma do que eu estou lendo, de alguma forma do que eu quero tratar como assunto. E a escola bíblica dominical é algo muito precioso para nós, né? Vou fazer 38 anos e eu me lembro muito bem dos momentos de EBD que eu tive. A importância da escola bíblica dominical na vida das pessoas, na vida das famílias, das crianças. Eu me lembro muito bem do tamanho da importância, a diferença que fez para as pessoas quando eu era criança. Eu sou natural da Bahia e lá nós começamos a frequentar, né? Minha mãe começou a frequentar a Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Esplanada, lá na Bahia. E lá no início de tudo, ela já tinha um prazer muito grande de ir na escola bíblica dominical, porque era nesse momento em que a palavra era exposta, era ensinada, né? E as pessoas, os irmãos, divulgavam a sua vida, as suas experiências, contavam ali as suas experiências e compartilhavam junto com a igreja toda, tudo que vivia. Era na escola bíblica dominical que esse desenvolvimento da fé era desenvolvido. E eu estudei um pouco sobre o início da escola bíblica dominical, né, onde começou, e pela história ela foi fundada em 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, né? E era uma época muito sofrida, a desigualdade social era muito grande, crianças precisavam trabalhar 12 horas por dia naquela época, e não havia quem cuidasse dessas crianças. Não havia quem estivesse de perto, cuidando, amparando, né? Muitas não sabiam ler, vinham de famílias muito pobres, né? Então era algo assim, bem difícil para essa cidade na Inglaterra nessa época. Então, os pastores locais tiveram a grande ideia de montar
uma escola bíblica, uma escola onde se ensinasse a Bíblia, onde se doutrinasse as crianças ao caminho do Evangelho através da Bíblia, né? Então, essas crianças eram trazidas pelos pastores a essas escolas e ali elas eram doutrinadas. Então, nós vemos que houve amor, houve empenho de pessoas que se dispuseram a estar levando esperança à vida das crianças e seus familiares através do ensino da palavra de Deus. E nesta cidade se começou esse trabalho. Creio eu que até antes, né? Mas a história conta que foi em 1780. Então, e o único dia livre que eles tinham para fazer isso era no domingo. E como é precioso a gente entender que lá atrás pessoas se mobilizaram, pessoas deixaram as suas casas, o conforto do seu lar para levar esperança a crianças, as pessoas que trabalhavam exaustivamente, que às vezes não tinham tempo para aprender, não tinha quem os ensinasse. E essas pessoas abriram seu coração, entenderam que era uma missão de Deus, montaram uma escola bíblica dominical, onde pessoas viessem a se chegar para aprender da mensagem do Senhor. E eu quero compartilhar com você esse movimento que envolve o ensino da palavra, esse movimento que traz pessoas e famílias a serem transformadas através do ensino da palavra de Deus. No Brasil, pela história, foi em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis. Alguém no seu coração se comoveu em também trazer esta escola maravilhosa para nós. A história diz que foi um médico missionário escocês, na denominação congregacional, chamado Robert Calley, e sua esposa Sarah Calley. No local atualmente funciona um centro histórico da cidade, mas ali em Petrópolis começou, o amor no coração de alguém começou a se iniciar uma escola bíblica dominical. E nós vemos que na história toda, muito sofrimento, muitas dificuldades essas pessoas tiveram para montar, para ensinar outras pessoas, para direcionar equipes e pessoas treinadas para divulgar a palavra de Deus de maneira genuína, de maneira pura, de maneira que o Evangelho pudesse transformar as vidas das pessoas, mas apenas pelo poder da palavra de Deus, pelo prazer do ensino da vida de Cristo e sua maneira de viver. Então Jesus, ele é o foco principal, ele é o modelo principal da escola bíblica dominical. Ele é o foco de toda a escola, é o ensino da vida de Cristo. É o ensino do modelo cristão e doutrinário que Cristo veio trazer. Então a escola dominical, ela teve esse início, primeiro na Inglaterra, depois no Brasil. Ela é voltada para o ensino de jovens, adultos e crianças, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, doutrinando e edificando e educando no cristianismo. Então nós cristãos temos como base de vida, de literatura, de fé e de ordem, a Bíblia. A Bíblia é a nossa base que sustenta a nossa fé, a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus escrita, é a própria palavra de Deus escrita. E ela é nosso fundamento, a nossa base, para nós aprendermos de Deus e sermos ensinados pelo Espírito Santo a estar transformando dia após dia as nossas vidas. E é na escola bíblica dominical que isso é ensinado.
né? Eu estou vendo aqui os irmãos entrando aqui, o meu primo Joséildo, o Luiz, um abraço a vocês, Matilde, a Ângela, é um prazer ter vocês aqui, o Geraldo, é um prazer ter vocês aqui. Então, falar da escola bíblica dominical é algo que traz para nós boas lembranças. Olha lá atrás, nós fomos educados nesse princípio da palavra e onde nós estávamos. Ei, meus irmãos, a gente trabalhava no sábado, eu lembro que a gente trabalhava no sábado o dia inteiro na feira, nós éramos feirantes, e no domingo a gente tinha que ir para a escola bíblica dominical. E mãe sempre foi muito delicada, né? Para poder chamar a gente para a escola bíblica dominical, a gente estava dormindo na cama, ela puxava o lençol assim. E quando a gente não queria acordar, ela puxava pelo pé e sacudia. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ia bravo para a igreja, porque tinha acordado cedo no domingo. E a gente ia para a escola bíblica dominical, porque ela sentia profundamente a necessidade da educação cristã, da doutrina de Cristo ser inserida na nossa vida. E a gente chegava ali na igreja com sono, e nós víamos os professores, nós víamos aquelas professoras que tanto se esmeravam para ensinar a palavra, aqueles que tocavam as músicas no culto infantil, o quão era importante e o quanto aquelas pessoas eram exemplo para nós. Meus queridos, a escola bíblica dominical transformava não só a vida das pessoas, mas todo o ambiente em que estavam juntos. Tudo era transformado, a nossa mente era transformada, o nosso coração era transformado pela palavra de Deus, mas naquela comunhão, aquilo fazia diferença. Porque o nosso vizinho ia, o nosso primo ia, né? Samuel acabou de entrar e a gente ia para a escola bíblica dominical, né? Eu lembro que na igreja tinha um segundo andar em cima e a gente subia na escada escondido, na escada, tinha uma escada e a gente subia escondido para pegar jambo no vizinho. Aí a irmã Ana já começava a gritar, desce daí, menino. Então essa comunhão, sabe, meus irmãos, era precioso demais. Fortalecia a nossa fé e a gente aprendia junto. E a gente até disputava na escola bíblica dominical. Quem vai ler o primeiro versículo, quem gravou mais versículos, quem decorou mais versículos, isso era muito bom. A gente decorava o versículo e quando era a nossa vez a gente levantava e ficava nervoso. Mas era um prazer poder gravar, decorar um versículo para falar naquele momento. Eu sentia muita alegria e quando a gente falava sem gaguejar, quando a gente decorava certinho, sem titubear, nossa, era uma alegria. E a gente saía falando um para o outro, nossa, você leu inteiro e você não esqueceu do versículo. Nossa, o versículo que você decorou foi grande. Que legal. E era muito bom. Era muito bom. Isso fortalecia a nossa fé, porque nós vimos os adultos se dedicando, nós vimos pessoas idosas se dedicando, a igreja era lotada de idosos, idosos iam, louvavam a Deus, né? E tínhamos tarefas ali. Nós tínhamos tarefa na escola bíblica dominical. Nós tínhamos que decorar o versículo, nós tínhamos que ler o versículo lá na frente, nós tínhamos que ler. Os irmãos lembram daquela revista que tinha os versículos diários para ler toda semana? Oh, meus irmãos, aquilo era demais. Aquilo era bom demais. Eu gostava demais de ler. E aí, às vezes, a gente falhava. E não podia mentir isso. E essa parte era muito legal, porque a gente chegava lá com vergonha de falar para o professor, eu não li a Bíblia toda semana. E isso era realmente especial lembrar disso. Só que tem algo que a escola bíblica trazia ao nosso coração, que era a formação do nosso caráter também. A criança já era moldada, às vezes a gente convidava os vizinhos e alguns dos vizinhos iam e eles falavam palavrão lá dentro da sala lá, e todo mundo ficava em silêncio. Aí o professor falava, olha, aqui é um lugar onde a gente não pode falar essas coisas, aqui a gente veio aprender da palavra do Senhor, e ele fica triste quando a gente xinga um palavrão, quando a gente... Então o caráter das crianças já era mudado. Aí a criança que falava ficava, desculpa,
E o professor, tá tudo bem, você é bem recebido aqui, vamos continuar a aula. E aquilo era bom, aquilo começava já a mudar nas crianças. Eu era criança, eu estou falando da minha realidade que eu vivia lá, e eu sei que também você viveu essa parte. E tinha muita leitura da palavra de Deus, então a gente já crescia sabendo que Jesus morreu por nós. Muitas famílias eram transformadas pela escola bíblica dominical. Muitas famílias se reuniam, os pais levavam os filhos, e os filhos acabavam influenciando os pais, porque os pais viam a mudanças dos filhos dentro de casa. Era fantástico aquilo. Sabe, pessoas eram alcançadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base de fé, e quando ela é exposta pela palavra, ela tem um resultado grande, mas quando ela é exposta pela vida das pessoas, ela alcança dimensões maiores. E eu lembro disso, dos vizinhos, sabe? Aí a criança deixava de falar para falar palavrão, era muito legal, porque o pai falava, meu filho mudou, ele está mais calmo dentro de casa. Meus queridos, era nesta grande escola que essas mudanças começavam a transformar as vidas das pessoas, das famílias. E eu lembro que a gente vivia numa vida, não era fácil não. Era tudo muito regradinho, era pouco feijão, era pouco arroz, era tudo. Está minha família aí para falar se não era. Era assim que a gente vivia. E nesse ambiente da escola bíblica dominical, meus irmãos, era um prazer enorme. A gente vivia aquele ambiente naquela comunhão, sabe, das crianças, dos adultos. Era muito bom. E hoje, meus queridos, eu fico com o coração partido em ver tanta criança nas ruas. Chega domingo, as crianças estão na rua. Chega domingo, as crianças, muitas igrejas deixaram de envolver as famílias na escola bíblica dominical. Umas cancelaram até. E eu quero dizer o que é que substitui a escola dominical hoje. O que é que substitui? O que tem substituído na vida das crianças o ensino da palavra do Senhor? Cantar um louvor e apresentá-la na frente. Aquilo, a criança ficava, eu me sinto importante nesta igreja. Trazia à criança a importância que a vida dela tem. Meus queridos, as crianças não são a igreja de amanhã, as crianças são a igreja de hoje, de agora, de já. Elas precisam ser doutrinadas no Evangelho do Senhor, para que elas cresçam e sejam homens e mulheres de Deus, com caráter formado em Cristo, que não envergonhem o seu pai e a sua mãe. O adulto precisa conhecer da palavra do Senhor, ele precisa entender que Deus também o ama e que ele quer liberar o perdão para ele precisa entender que ele pode ser perdoado, que independente do pecado que ele tenha cometido e onde ele tenha caído, Deus tem perdão. É na escola bíblica dominical em que nós dividimos a nossa vida ali com os irmãos naquela rodinha. E o irmão falou, eu recebi tal bênção, eu era assim, eu tratava a minha esposa assim. Mas aqui, meditando na palavra do Senhor, nesta comunhão aqui com os irmãos, eu pude entender que a palavra de Deus pode me transformar. E era lá, sabe, naquela comunhão onde tudo começava. Através da escola bíblica dominical, as famílias eram transformadas. Deus tinha uma palavra de esperança para aquelas pessoas. Chegávamos lá, irmãos, eu lembro que a mãe levava, sabe o saquinho de pão? Ela levava pão pra gente, porque terminava tarde. Hoje a gente não consegue, meus queridos, parece que 10 minutinhos é muita coisa. E eu lembro que a gente ficava a manhã inteira na escola bíblica dominical. Começava, a gente ia bem cedinho, acho que 7 horas, a gente já estava indo para a igreja. Aí 9 horas começava. Lá dentro do templo tinha um período de oração, tinha um louvor, e a gente dividia as classes. E a gente ia para as classes e a gente via os professores que treinavam, ficava a semana inteira ali, lendo a revistinha, os versículos, para poder nos ensinar. E recebia as crianças na porta. E aí, Samuel, como é que foi, Samuel? Você tá bem, Samuel? E aí, Gel, como é que tá, Gel? E aí, Pio? Josias? Eu levava meu vizinho, Léo. E aí, Léo, como é que tá, Léo? E você ouvia o seu nome lá.
E o professor falava antes de começar a aula: como é que foi a semana de vocês? Está tudo bem? E a gente começava a falar um atrás do outro, todo mundo junto. Calma, calma, gente, é uma vez só, cada um de uma vez. E era muito legal isso, sabe, entrava no nosso coração, a gente era importante naquele lugar. A gente sabia que a nossa vida ali tinha importância. E a gente ficava a manhã inteira lá, lendo, orando, estudando a palavra de Deus. Né? Então, através da escola bíblica dominical, muitas crianças eram alcançadas. E os testemunhos das suas vidas transformavam as vidas dos pais. Os pais viam nas crianças a mudança. O vizinho via o outro que estava indo e se interessava em ir. E ele compartilhava a vida dele. Olha, eu fui naquela igreja, eu gostei daquela... E eu não estou falando aqui, irmão, de denominação, né? Não estou falando de denominação. Algumas igrejas têm a sua reunião no sábado, né? Os irmãos da Adventista, a escola sabatina, né? Tem no sábado. Os irmãos da congregação cristã, alguns são domingo à tarde, né? Eu conheci, já tive amigos da congregação cristã que era domingo à tarde. Outros que eram batistas eram domingo à noite, né? Então, mas que tinham as suas reuniões para estudar a palavra de Deus. E as crianças alcançadas, os adultos alcançados, influenciavam aqueles vizinhos ao seu redor. Meus queridos, uma criança que é criada na doutrina do Senhor, doutrinado na palavra de Deus, com base, com fé e esperança no Deus vivo, numa doutrina e numa teologia, num aprendizado de Deus genuíno, ela cresce forte. Ela cresce sabendo as leis morais humanas que nós temos. Porque hoje está muito difícil. Hoje é bem complicado. Sabe, a criança já cresce e parece que o mundo já a envolve. O mundo já tira dela a sua inocência muito cedo. E nós, às vezes, não paramos para pensar a importância de ensinar as crianças, de ensinar a igreja a continuar com os trabalhos da escola bíblica dominical. É valioso demais, né? Não somente o ensino doutrinário cristão, mas também o social era realizado. As crianças, as pessoas, os adultos, os jovens na escola bíblica dominical aprendem como se portar na sociedade. A moral, respeito, ética, amor ao próximo, amor para com as pessoas. Sabe, então isso era ensinado também. E o exemplo de um ia passando para o outro. As pessoas eram contagiadas pelos exemplos contados ali. E qual é a importância da escola bíblica dominical hoje? Como estão os nossos jovens? Muitos enfiados na tecnologia que não conseguem viver de tanta ansiedade. É muita informação na cabeça e eles acabam, sabe, perturbados com tanta informação, cheios de um mundo de downloads de coisas negativas, de coisas que não vão ensiná-los a viver melhor, a serem melhor como pessoas, a serem úteis na sociedade. E a escola dominical abrangia toda a área da vida das pessoas, área social. As igrejas faziam um café da manhã. E ali naquele cafezinho a gente começava a falar com o irmão, contar experiências, dividir a vida. Ô, irmão, e aí, meu irmão, como é que você tá? Rapaz, que café gostoso que a irmã fez, que maravilha esse pãozinho. E aí já começavam entrelaçavam uma comunhão, e a gente já começava a saber onde o irmão mora, e ali a gente já ia fazer uma visita, a gente descobria que o irmão passava necessidade, e ali a gente ajudava, e aí meus queridos, como era precioso isso. Como é precioso essa comunhão, e hoje parece que está tudo tão distante. O ensino da palavra parece que hoje só precisa ser domingo à noite, e a gente ouve o pastor pregar, e está tudo bom. A escola bíblica dominical abrangia mais isso. Trazia para nós o prazer de aprender de Deus, de ter comunhão com os irmãos, partilhar a nossa vida com aqueles que estavam ao nosso redor.
Muitas igrejas, né, no serviço social, fornecem um café da manhã, e aí, naquelas áreas mais carentes, os pais levavam os filhos, e os filhos participavam daquele café. E as crianças ali partilhavam as suas vidas umas com as outras, e aí aprendiam do Senhor. E era tudo muito especial. Muitas igrejas envolviam as atividades para as crianças. E aí eram atividades de gincana bíblica, de gincana, sabe, caça ao tesouro, e aí tinha prêmio. Qual era o prêmio? O prêmio era um livro, o prêmio era uma Bíblia nova, o prêmio, isso motivava a criança a ler. Muitas igrejas ensinavam as crianças que não sabiam ler, tinha um projeto social de leitura, de aprendizado, e aí as crianças iam sendo inseridas na sociedade, aprendendo a ler, aprendendo a escrever e aprendendo de Deus também. Oh, meus queridos, como é importante a escola bíblica dominical, como faz falta hoje para muita gente. Como faz falta para muitas famílias aprender de Deus. O aspecto da comunhão é que eu penso como faz falta hoje. As pessoas entenderem, sabe? As pessoas saberem como Deus quer conduzir o caminho delas. Como Deus quer transformar dia após dia uma situação que parece ser impossível em algo glorioso da parte do Senhor. Como Deus quer transformar as famílias, como Deus quer transformar o marido, como Deus quer transformar a esposa, como Deus quer se inserir na vida dos filhos para que eles cresçam em graça e em conhecimento de Deus. Através da aproximação mútua na escola bíblica dominical, o crescimento da igreja ia aumentando. Pessoas se agregavam porque eles pensavam, olha, aquela igreja tem um carinho diferenciado com a gente. Aquela igreja, ela promove as suas reuniões, insere todas as pessoas, independente da classe social em que elas vivem. Eu lembro que na igreja batista, onde a gente... eu estou falando da Batista, meus queridos, só porque foi onde eu comecei, tá? Mas eu não tenho problema algum com denominação alguma. Aliás, eu quero que nós todos se encontremos lá no céu, e vai ser uma festa enorme, de todas as denominações juntas, né? Nós estamos juntos para servir o reino, para levar essa mensagem do Senhor, e aí a placa de igreja pouco importa neste momento, sabe? Mas eu só estou falando da Batista porque foi onde eu cresci, né? Eu lembro que lá tinham irmãos que eram bem de vida, nossa, irmãos que tinham carros da hora, né? E ali naquela comunhão tudo se igualava, sabe? Tudo era igual. Era um prazer enorme encontrar o irmão ali. Nossa, que coisa fantástica que era. E ali todos juntos, naquela reunião, a gente crescia na graça e no conhecimento do Senhor, né? Nas Escrituras, a escola bíblica começou onde? Nas Escrituras. Deus foi o primeiro mestre. Né? Quando Deus ia visitar Adão, Deus ali já ensinava a Adão sobre as coisas que eram dele mesmo. Eu acredito que Deus já trazia para Adão muito ensinamento sobre ele, sobre a eternidade, sobre o céu de glória de onde Deus habitava. Sabe, mais para frente, né, esse início você começa a entender em Gênesis no capítulo 3, né, onde Deus ensina a Adão toda tarde. Deus ia estar com Adão no Éden, ali Deus transmitia para ele conhecimento. Mais tarde, foi em Êxodo no capítulo 4, onde Deus ensina a Moisés, onde Deus traz o ensino a Moisés das coisas do reino de Deus e o que Deus queria que ele fizesse. Então Deus é o primeiro mestre da escola dominical. Não dominical, porque dominical vem de domingo, mas da escola bíblica, Deus é o primeiro mestre, né? Com o passar dos anos, o ensino foi pelos sacerdotes. Em Deuteronômio capítulo 24, sacerdotes, os profetas ensinavam as pessoas a palavra de Deus, o reino. Aquilo que os antepassados iam escrevendo acerca do reino era ensinado, sabe, firmemente, todos os dias.
Então, as pessoas eram ensinadas, o ensino era praticado, a palavra de Deus era exposta e essas pessoas eram transformadas. Então, os sacerdotes ensinavam, os profetas ensinavam ao povo como viver. Depois, nos dias de Cristo, não faltou ensino. Jesus mesmo ensinava multidões, ensinou aos seus discípulos e treinou pessoas para que ensinassem mais pessoas a respeito do reino, a respeito de Deus, do que Deus queria para elas. E ali a Bíblia era exposta e a palavra de Deus era transmitida à vida das pessoas. Cidades inteiras eram transformadas. Nós vemos na nossa história e atualidade hoje que o país que tem na sua base o ensino cristão é diferenciado, prospera. A cidade é próspera, o povo é abençoado, o povo é diferente. Nos dias de Jesus não faltou ensino, meus queridos, era o próprio Cristo quem os ensinava, era o próprio Cristo que trazia a mensagem do Senhor, ele era a própria palavra de Deus sendo revelada aos homens, ensinando como conduzir a vida aos pés do Senhor, para que a vida pudesse ser transformada. E hoje nós vemos um ensino tão diferente, um ensino tão mudado daquilo que Cristo iniciou. E hoje alguns dizem que não é mais necessário a escola bíblica dominical. Isso dói, sabe, no nosso coração. Nós que crescemos na escola bíblica dominical e que aprendemos de Deus e vimos os milagres do Senhor na vida das pessoas, sabe, nós ficamos tristes porque a escola dominical ela transformava a vida das pessoas e os trazia à presença de Cristo para uma vida eterna. É a escola que conduzia a vida das pessoas para algo eterno. E hoje dizem que não se precisa mais. Muitas igrejas cancelaram a atividade da escola bíblica dominical. E eu quero abrir um parêntese aqui para falar de algo engraçado. Quando a gente voltava da aula, no culto das crianças, né, dos jovens, ou dos adolescentes, dos adultos, a gente ia até a frente ler um versículo. E a gente falava lá, recitava o versículo que aprendemos durante a semana, e depois a gente tinha que explicar aquilo que a gente entendeu sobre o versículo. E era glorioso demais. Era muito prazeroso aquele momento. Sabe, a igreja toda aplaudia e a gente saía todo feliz. E a gente sentava no banco, isso já era quase 11 horas, a gente sentia fome. Aí eu lembro que mãe abria aquele saco de pão para dar para a gente pãozinho seco. E fazia um barulho que toda a igreja ouvia e todo mundo olhava, né? E era muito legal, como eu tenho saudade disso, como eu gostava disso. E a gente comia aquele pãozinho seco, e aí o pastor ia até o púlpito, e ele cantava um hino do cantor cristão na época e ainda pregava. E terminava a pregação, a gente ia para casa cheio do Espírito Santo, sabe, andando pelas ruas a pé, naquele sol. E a gente ia para casa feliz, contente, porque a gente sabia que Deus estava presente na nossa família. Sabe, que Deus, Ele estava suprindo as nossas necessidades, a gente aprendia lá. Lembro-me muito claramente de um dia que a gente estava, num domingo de manhã, a gente não tinha ido na escola bíblica dominical. Neste fato, a gente estava sentado assim na frente de casa. Eu lembro que a gente não tinha nada para tomar café em casa. E aí eu falei para o meu pai assim, eu falei, pai, o que a gente vai comer hoje, né? Era de manhã, e ele falou assim, meu filho, Deus proverá, porque eu não tenho nada para dar para vocês. E aí ele fechou a boca, o pastor da igreja chegou, o pastor Gabriel, que hoje mora com o Senhor. Gabriel Ferreira de Almeida. Ele parou com a Brasília dele, Brasília amarela, na frente de casa e tirou de lá uma cesta básica para a gente. Então, era na escola bíblica dominical que a gente aprendia que Deus supria as nossas necessidades e a gente podia
podia ver nas nossas vidas, na nossa família, o resultado disso. E a nossa fé era consistente. E quando a gente cresce, tendo base uma escola bíblica dominical, a gente cresce com fé em Deus. Pessoas otimistas, pessoas para frente, pessoas que creem que Deus está ali, que Deus é conosco, que Deus é a nossa paz, que Deus, independente do que nós possamos fazer, Deus sempre vai estar do nosso lado para nos corrigir, para nos transformar de glória em glória, para trazer à nossa vida a imagem e semelhança de Cristo e sermos transformados a cada dia. É na escola dominical que nós aprendíamos a moral humana, respeitar o próximo, respeitar os pais, os mais velhos, respeitar as pessoas que estavam ao nosso redor, os nossos patrões, respeitar a sociedade como um todo. Era na escola bíblica dominical que a gente ouvia: Deus se entristece quando você fala um palavrão, Deus se entristece quando você desobedece o seu pai, Deus se entristece quando você cresce. Se você crescer e ser um adulto, Deus se entristece quando você deixa e abandona os caminhos do Senhor. Era lá. E ficasse sem ir na escola bíblica dominical, que no outro dia o pastor estava lá em casa e dizia: você está comendo em outro pasto? Ciúme das ovelhas. A gente era importante para aquela igreja, para aquela comunidade. A gente saía de lá dizendo: eu sou importante, eles se preocupam comigo, a minha família, sabe, tem importância para aquela igreja. O pastor ia lá, moço, na casa da gente, chegava lá, chamava na xixa, sentava lá e dizia: por que você não foi? Ô irmão, que saudade. E quando a gente ia para o gabinete dele, ele franzia assim a testa, fazia cara de mal com aquela voz grave que ele tinha, mas o coração cabia o mundo inteiro, só a cara que era de mal. E falava pra gente assim: não veio na igreja por quê? Tá desobedecendo por quê? Ô meu querido, a gente saía de lá, mas sabendo, tinha certeza que ele nos amava. Era na escola bíblica dominical que nós víamos testemunhos esplêndidos e extraordinários acerca da palavra do Senhor. Fortificava a nossa fé. A gente saía de lá dizendo assim: eu quero ser como Davi, eu quero ser como José no Egito, eu quero ser como Moisés, que falava a Deus, com Deus face a face. Eu quero ser um homem temente a Deus, segundo o coração de Deus, um homem que ouve a palavra do Senhor, um homem que pratica a palavra do Senhor, um homem que respeita a palavra do Senhor e tem temor a Deus. Era lá que nós aprendíamos que isso é o maior valor que nós temos na nossa vida. Na escola bíblica dominical, os resultados eram um ensino de qualidade para novos convertidos. A pessoa se chegava à igreja, se convertia e tinha um ensino de qualidade. Lá na escola bíblica dominical, nós aprendíamos que o maior presente que Deus nos deu foi a vida eterna por Cristo Jesus. Não foi dinheiro, não foi vida próspera, não foi carro novo, carro importado, não. Lá nós aprendíamos que a nossa vida era valiosa demais, e isso era pouco demais para dominar a nossa vida e a nossa mente. Aprendíamos que Cristo morreu para nos salvar, e a salvação nos é garantida pela graça de Deus. Crescimento e desenvolvimento espiritual, nós crescíamos espiritualmente. Nada abalava a nossa fé. Nada tirava o nosso foco da palavra e de Deus. Deus estava inserido no nosso coração e todo domingo nós líamos a palavra ali, ó. Todo dia na semana nós tínhamos um compromisso com aquela revistinha, com a palavra de Deus, e a gente se esforçava para manter aquilo fielmente, e a gente estava lá todo domingo louvando e agradecendo a Deus. Formação do caráter do homem, formação da fé cristã, era na escola bíblica dominical. Não bastava apenas domingo à noite ouvir a mensagem que o pastor transmitia, não, a gente queria aprender mais de Deus, aprender mais do Senhor, compartilhar com os irmãos a nossa vida e as nossas experiências.
era importante, a formação do caráter era transformada. Homens que chegavam na igreja bêbados, possuídos, e na escola bíblica dominical eles eram libertos dos pecados, eram libertos dos seus vícios, da opressão do diabo. Na escola bíblica dominical, nós aprendíamos que um procedimento fiel para com Deus era a certeza da prosperidade nesta terra, que nossas necessidades seriam saciadas por Deus. Na escola bíblica dominical, despertava o interesse dos vocacionados para trabalhar na obra do Senhor. Era na escola bíblica dominical que os irmãos levavam, os líderes levavam os missionários para contar as suas experiências com Deus, lá no exterior, na África, no Iraque. Ali, aquilo enchia o nosso coração, a gente sentia vontade: eu quero ser um pastor quando crescer, quero ser um missionário. E ali despertava a vocação das pessoas. A nossa mente era transformada na mente de Cristo, pensar como Cristo pensou. E era na escola bíblica dominical que a gente aprendia da palavra para fazer mais discípulos. Nós nos preocupávamos com a vida do nosso próximo, porque lá nós aprendíamos que era prazeroso servir a Deus, que é bom servir a Deus, que é bom estar na casa de Deus, na comunhão dos irmãos. Isso não tem preço. Não tem preço. Há uma série de confusão hoje no nosso meio. Dizem que podemos servir a Deus em casa. É impossível servir a Deus longe da comunidade dos irmãos, porque Cristo nos chama à comunhão. A primeira igreja montada por Cristo não foi individualmente, cada um na sua casa. Foi ele como pastor de 12 pessoas, ensinando todos os dias, dividindo a vida todos os dias. Cristo é o grande fundador da igreja, e ela não subsiste se o reino estiver dividido. Como é que um reino dividido consegue ficar de pé? Como é que eu digo que se eu sirvo a Deus na minha casa, eu não participo da ceia do Senhor junto com os irmãos? Como é que eu digo que eu sirvo a Deus na minha casa, mas eu não tenho comunhão com a igreja de Cristo? Eu não sou um membro ativo na igreja do Senhor? A fé se esfria e eu começo a acreditar que eu não preciso mais ir à igreja, na escola bíblica dominical, porque eu sei muito, eu não preciso mais aprender. Era na escola bíblica dominical que nós dividíamos o copinho de açúcar com o vizinho que não tinha, porque a gente aprendia que era importante dividir a nossa vida com aqueles que precisavam, dividir o nosso pão de cada dia. E a igreja crescia. Como é que eu digo que eu sirvo a Deus na minha casa e eu não consigo dividir a minha vida, e eu não consigo acolher os irmãos, eu não consigo... Não. A escola bíblica dominical foi a melhor das ideias criadas em termos educacionais que já existiu nesta terra. Ela substitui todas as escolas do mundo em questão espiritual. A escola bíblica dominical para nós foi o primeiro encontro real em que nós tivemos com Deus. Foi lá que nós aprendemos que Deus nos ama. Então é neste contexto, meus queridos, que eu quero dizer qual é a importância da escola bíblica dominical hoje. Estão cada vez mais cortando a palavra de Deus nos ensinos em casa, sabe? Tem lugares que a gente não pode mais orar, tem lugares que nós não podemos mais falar da mensagem do Senhor, do quanto Deus pode fazer por nós. É proibido porque dá confusão. Só que essa escola bíblica dominical está sendo inserida nas cadeias para tentar salvar alguns que perderam a sua vida inteira nos crimes, nas drogas, estão agora passando
as suas vidas, dias após dias, naquele inferno que são as cadeias. E aí a escola bíblica dominical está tendo que entrar lá, para que Deus liberte muita gente da opressão do diabo. Então essa escola que era tão gostosa nas igrejas, e que as pessoas saíam das suas casas e faziam os seus sacrifícios para estar lá, e que estão tirando hoje este prazer nosso, estão agora tendo que inserir nas cadeias, nas prisões espirituais e físicas das mentes humanas e corações. Você que está me assistindo, se você é um líder da sua igreja, não desista da escola bíblica dominical. Pegue a história dos grandes homens de Deus e os grandes avivamentos. Todos eles participavam de ensinos da palavra de Deus em reuniões como escolas bíblicas para aprendizado e desenvolvimento da fé e do crescimento da graça de Deus. Todos eles, Moody, pagava as crianças na rua, chamava as crianças na rua e dizia: ei, vem cá, você não quer ouvir uma aula minha? Eu sou professor. E as crianças falavam: você é professor do quê? Venha para você ver, eu te pago. E ele dava uma moedinha às crianças e levava as crianças para a escola bíblica dominical. E com isso ele ganhava os discípulos para Cristo, e a vida daquelas crianças eram transformadas através da palavra de Deus. Você que é líder, pense nisso. Não desista da escola bíblica dominical. Não desista, invista, faça um esforço. Não parem. Não parem com a escola bíblica dominical. Eu espero que esta palavra tenha entrado no seu coração e que ela tenha crescimento no seu coração. Tenha, misericórdia daquelas almas que precisam ouvir falar de Cristo, e a escola bíblica dominical é um meio para que elas possam ser alcançadas. Eu espero que o seu coração possa se envolver com esta mensagem e que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre da escola bíblica dominical da qual você participou e deseje também isso para outras pessoas. Eu sou muito grato a Deus pela escola bíblica dominical e pelos professores que eu tive quando eu era criança, porque aquilo trouxe para mim libertação. E quando eu cresci, eu pude escolher dizer não às drogas, não à prostituição, não a uma vida desregrada, não à imoralidade. Eu pude dizer não ao que o mundo me ofereceu, porque eu aprendi na escola bíblica dominical que Jesus Cristo salva. Lá do comecinho, desde sempre, nós aprendemos na escola bíblica dominical que Ele é fiel. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu vou orar, e aí eu quero responder a pergunta: qual é a importância da escola bíblica dominical para hoje, para a nossa sociedade e os nossos filhos? Total importância. Ela vai libertar os nossos filhos da escravidão, da enorme leva de tecnologia, que perturba a mente das crianças, dos jovens e dos adolescentes hoje. Um pouco menos de acesso, um pouco menos de envolvimento e mais da palavra de Deus, mais da doutrina do Senhor, mais do conhecimento de Cristo, vai fazer todo efeito na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Eu quero orar e quero agradecer a Deus por este momento tão precioso. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado por cada pessoa que viu um pouco desta mensagem e que se lembrou, ó Deus, da importância da escola bíblica dominical. Que o Senhor possa nos abençoar e possa usar a liderança, ó Deus, para continuar este trabalho. Hoje nós estamos vivendo em dias difíceis, ó Deus, mas logo nós cremos na provisão do Senhor que isso vai passar e que as igrejas, ó Deus, que pararam com a escola bíblica voltem. Voltem, ó Pai. Elas não desistam, Senhor, deste trabalho tão precioso que é a divulgação da vida de Cristo através da palavra do Senhor. Obrigado.
porque o Senhor é fiel. Que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que trouxe e traz esperança para nós. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe a todos. Em breve nós faremos mais uma live, né, nos nossos canais. E você que ainda não nos segue, siga. Nós estamos postando lá uma mensagem de Deus a cada dia, para que a sua vida possa ser abençoada, para que a sua vida possa ser transformada, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz do Senhor.